Então, eu inicio dizendo o seguinte, essa reforma da Previdência, basicamente, né, vocês todos devem saber, mas ela vem para modificar o sistema de Previdência Social, ela estabelece regras de transição e disposições transitórias e dá outras providências. Então, essa PEC, a 06/2019, né, ela está estruturada da seguinte forma, ela traz, num primeiro momento, alterações da Constituição, então ela vem mudando vários artigos da Constituição Federal, na parte lá que trata da Previdência. Ela, nessa parte das alterações, então, ela fala das pensões militares, dos bombeiros, fala de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e de inatividade, possibilidade de readaptação do servidor, caso ele tenha tido infortúnio de incapacidade. Ela dá o direito à previdência dos servidores públicos por meio dos regimes do artigo 40, que assegura a previdência social de caráter contributivo e solidário para os servidores públicos da União, Estados, municípios e Distrito Federal. Essa reforma da Previdência tem um dispositivo lá que ela vai obrigar os Estados, municípios e o Distrito Federal a aderirem a ela e às normas que ela dispuser. Meu entendimento é que, diferente da reforma lá de 98, 2003, a própria proposta que o Michel Temer tinha mandado para o Congresso Nacional, que era a PEC 287, que a gente chamava de contra-reformas, que chamava de forma, todas elas foram muito mais tímidas do que essa proposta que está aqui. Então, nisso eu concordo com o Paulo Guedes, quando ele diz que é uma nova Previdência, porque realmente é uma coisa totalmente nova. O que não significa que é bom, no meu entendimento é muito ruim. É um novo modelo de Previdência, que acaba com o modelo atual, que é da repartição simples, onde quem está trabalhando contribui para pagar as aposentadorias e pensão dos aposentados e pensionistas, e cria um novo modelo, que é um modelo de capitalização, onde as pessoas farão a sua conta individual para gerar a sua aposentadoria. Essa é a mudança central, que me parece que está embutida nessa reforma da Previdência. Algumas pessoas, né, Cid, dizem que, e é verdade, que dentro dessa reforma da Previdência está embutido um aprofundamento da reforma trabalhista, por exemplo. Então, tem questões relacionadas a fundo de garantia, questões relacionadas ao PIS/PASEP, né, que estão embutidas dentro dessa proposta de mudança na Previdência. E outro aspecto muito importante que o Jackson já apontou aqui é que acaba, seja no regime geral, seja nos regimes próprios, acaba a aposentadoria por tempo de contribuição. E daqui para frente existirá apenas aposentadoria por idade. Então, aquele modelo que nós temos hoje, que lá no regime geral a trabalhadora se aposenta com 30 anos, o trabalhador com 35, independente da idade mínima, embora seja atingido pelo fator previdenciário, e se aposenta também por idade, 60 e 65, e vocês, servidores públicos, se aposentam com 30 e 55, 35 e 60, e também por idade aos 60 e aos 65, né? As duas possibilidades, mulher e homem. Então, esse modelo deixa de existir. Passa a existir apenas, e é importante a gente entender isso, porque a depender da regra que vocês se enquadrarem, todas as regras de transição, eu falo assim, com relação à aposentadoria existe uma regra permanente e todas as outras são de transição, todas. E nas regras de transição, que eu falarei um pouco brevemente de cada uma delas, nas regras de transição sempre diz assim, ressalvado o direito a se aposentar pela regra daquela aposentadoria instituída pela lei complementar. Então, se a pessoa quiser se aposentar pela nova regra, ela poderá. Que nova regra é essa? A aposentadoria só por idade. Qual idade? Professor, professora, 60 anos. Trabalhador rural, trabalhadora rural, 60 anos. Vocês sabem que hoje é 55 e 60, trabalhador rural. Professor, professora, 60 anos. Mulher, 62 e homem, 65. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito, trabalhadores vinculados ao regime geral, administrado pelo INSS, deverão ter 20 anos de contribuição. E servidores públicos deverão ter 25 anos de contribuição para poder se aposentar por idade. E o valor dessa nova aposentadoria não é integral.
O valor dessa nova aposentadoria é 60% da média, e o Jacques já disse, é a média de todo o período, porque hoje é a média dos 80% melhores salários de contribuição. A proposta é a média de todo o período a contar de julho de 94 para cá, 60% dessa média e mais 2% a cada ano de contribuição que ultrapassar os 20 anos. Então, se você pegar nós estamos aqui falando com servidores públicos, estamos tratando de servidores públicos. O servidor público precisa ter 25 anos para se aposentar. Se ele completar os 25 e a mulher tiver 60 anos, 62, o homem tiver 65, ele pode se aposentar. E ele, pelos primeiros 20 anos de contribuição que ele fez, ele recebe 60% da média. E pelos outros 5 anos, porque vão ter que contribuir 25, ele recebe mais 10%, porque é 2% a cada ano, o que daria 70%. Então, um servidor público que tem apenas 25 anos de contribuição, para ele se aposentar, ele se aposentará com 70% da média de todo o período a contar de julho de 94 para cá. Para ele chegar a 100%, ele precisa, portanto, acrescentar mais 30%. E acrescentar mais 30% significa contribuir mais 15 anos, porque é 2% a cada ano. Então, um servidor, uma servidora, assim como o trabalhador do regime geral, eu só usei o exemplo do servidor porque é 25 anos inicial, ele terá que contribuir durante 40 anos. Então, o tempo de contribuição para se aposentar é de 40 anos. Então, o que alguém me levantou essa semana num debate bem interno que eu estava fazendo com um grupo bem restrito de pessoas. Aquela pessoa que chegar aos 65 anos, com apenas 20 anos, que tiver apenas 20 anos de contribuição, vamos supor que tenha começado a trabalhar bem mais tarde, ele completará os 40 anos quando ele tiver 85 anos de idade. É claro que não é muito comum. O comum é que as pessoas no Brasil, pelo menos, comecem a trabalhar bem mais cedo por conta da situação econômica do nosso país, né? Então, essa é a primeira questão importante. Essa é uma regra permanente. Nós temos outras questões que são permanentes e que se aplicam automaticamente aos servidores dos estados e municípios. Nós temos um aumento da alíquota de contribuição previdenciária de 11% para 14%. Isso é aplicação imediata para servidores estaduais e municipais. Para os servidores federais, há um escalonamento, igual do imposto de renda. A depender da faixa remuneratória, é um percentual que chega a 22%. Mas para os servidores estaduais e municipais, imediatamente é 14%. Bom, o Dr. Jacques já apontou a questão da pensão por morte, acho que é outra questão que é relevante para vocês, que é o quê? Hoje, quando, vamos dizer assim, o homem ou a mulher morre, ele gera uma pensão para a esposa, companheiro, companheira. Gera uma pensão. O que é essa pensão? A grosso modo, 100% daquilo que vinha recebendo, né? Sendo 50% para o viúvo, para a viúva, e os outros 50% para os filhos menores. Na medida que os filhos menores atingem a maioridade, essa cota ela deixa de ser recebida pelo filho e ela é transferida para o núcleo familiar, no caso para o viúvo, para a viúva, para a casa. É assim que funciona hoje. E ela, no serviço público, ela ainda é vitalícia. Então, não importa a idade em que a pessoa morreu e gerou a pensão, essa pensão será para o resto da vida. Na proposta da PEC 06/2009, primeira coisa, ela deixa de ser vitalícia. Ela só será vitalícia, isso já como é no regime geral, ela só será vitalícia se o pensionista, a pensionista tiver mais do que 44 anos no momento em que foi gerada a pensão. Se tiver menos que isso, ela será transitória e temporária. Por exemplo, se um casal, se a pessoa pensionista tiver menos que 21 anos, ela será no máximo de 3 anos a pensão. Mas aí, já é assim no regime geral. O problema maior que vem, inclusive, é a questão do valor. Ela deixa de ser integral. Ela passa a ser de 50% para o viúvo, para a viúva, mais 10% por dependente. Considerando que a viúva é considerado um dependente, então ele começa com 60% do valor. E aí, o restante, ele receberá 10% a cada filho menor, até atingir 100%. Então, para atingir 100% daquilo que o gerador da pensão recebia, a viúva terá que ter 4 filhos menores, ou incapazes. E na medida que esses filhos menores forem atingindo a maioridade, eles deixam de receber, mas essa cota não reverte para o viúvo, para a viúva, ela é extinto.
Então, no final, a viúva terá uma pensão de 60%. Bom, mas daí eu preciso acrescentar uma outra regra, que é uma questão que o pessoal tem me perguntado um monte por aí. Mas eu vou poder acumular uma aposentadoria e uma pensão? Na proposta do Temer, você poderia acumular pensão e aposentadoria se a soma dos dois desse no máximo 2 salários mínimos. Isso é o que estava na PEC 287. Então, se a pessoa ganhasse R$1 a mais, ou na pensão ou na aposentadoria, ele já não podia acumular. Nessa proposta, pode acumular, mas é da seguinte forma, que eu acho que isso a gente precisa ter muita clareza, porque essa tem uma implicação para aquela pessoa que é pensionista e tem direito adquirido de se aposentar hoje. Por quê? Ela diz que, no caso, o segurado, ele vai escolher. Ele é aposentado, por exemplo, e é gerado uma pensão. Ou ele é pensionista e é gerado uma aposentadoria. O que ele tem que fazer? Primeiro, ele escolhe o benefício mais vantajoso. Vamos supor que seja... Ele tem uma aposentadoria de 6 mil, no caso de vocês, que ainda não tem teto, né? Uma aposentadoria de 6 mil, e é gerada uma pensão de 5 mil, por exemplo. Bom, primeiro é esse valor lá, né, que já é reduzido, né, que eu já falei da forma de composição da pensão. Mas para poder acumular, é da seguinte forma: ele escolhe o mais benéfico, e o segundo benefício, que pode ser a pensão ou a aposentadoria, se ele for o que for menor, obviamente o servidor não vai escolher o que for menor como benefício principal, ele será pago parcialmente. Se esse segundo benefício for de um salário mínimo, será pago 80% do salário mínimo. Se forem 2 salários mínimos, será pago 80% do primeiro salário mínimo, 60% do segundo salário mínimo. Se forem 3 salários mínimos, serão pagos 80% do primeiro, 60% do segundo, 40% do terceiro. E se forem 4 salários mínimos, 80%, 60%, 40%, 20%. E se forem 5 salários mínimos, não tem. Para nos 4 salários mínimos. Então você já observa que quando o servidor for acumular uma pensão e uma aposentadoria, o segundo benefício será de no máximo 2 salários mínimos. Não importa, vamos supor que você tem uma aposentadoria de R$12 mil e teria sido gerada uma pensão de R$8 mil. Na situação hoje dá aproximadamente 20 mil, porque daí tem aquela regra que é 100% até o teto, 70% ao restante. Daria aproximadamente 18 mil, 20 mil reais. Na nova proposta, você fica a tua aposentadoria de 12 mil e mais 2 salários mínimos. Essa é a proposta a colocar. Então, nesse aspecto, assim, o pessoal muito pergunta assim, quem tem direito adquirido, né? Tem que correr se aposentar? Para mim, é muito claro que não tem que correr se aposentar quem tem direito adquirido. Porque se nós admitirmos a possibilidade de que quem tem direito adquirido a se aposentar venha a perder esse direito, nós temos que admitir a possibilidade de quem está aposentado perder a aposentadoria também. Então, eu não oriento as pessoas a correrem e se aposentar porque tem direito adquirido. Se tem direito adquirido, a gente tem que entender que está lá na Constituição, mas a Constituição está sendo atacada todos os dias, mas está lá dizendo que a lei não pode violar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. E na própria PEC, várias vezes eles ressalvam que quem tem direito adquirido poderá se aposentar a qualquer momento. O único caso que eu recomendo que a pessoa tenha direito adquirido que vai se aposente é aquele que é pensionista. Se você é pensionista e tem direito adquirido a se aposentar, eu recomendo que se aposente. Por quê? Porque se você for pedir a aposentadoria depois da PEC, se a PEC é aprovada, daí uma EC, uma emenda constitucional, pode o regime de previdência entender que no momento em que foi promulgada a emenda constitucional, você não acumulava pensão e aposentadoria. E poderá aplicar essa nova regra já. Então, nesses casos, eu recomendo que a pessoa busque se aposentar, né? Para evitar que tenha essa discussão lá. Eu tenho atendido muita gente, essa semana eu quase chorei junto com uma professora, né? Porque ela chorou de verdade. Ela chegou no escritório, ela tem 24 anos num cargo de professor em Araucária, portanto daqui um ano completa 25, e tem 26 anos e meio no Estado. Só que ela só tem 47 anos de idade. Então, ela assim está desesperada que fazer, porque pela regra de transição lá da emenda 47, a regra dos pontos, no mês de janeiro de 2020, ela adquire o direito a se aposentar pela regra dos pontos, mesmo não tendo 50 anos de idade, que é a idade da professora. Em Araucária, não, ela teria que completar os 50 anos. Mas, se passar a emenda e ela quiser se aposentar com paridade e integralidade, ela vai ter que trabalhar até os 60 anos. Já explico por quê. Porque o Dr. Jackson já falou aqui da regra de transição para os servidores públicos, que ela diz o quê? A regra de transição,
ela é muito parecida com uma das regras do regime geral, porque no regime geral são 3 regras de transição. Ela é muito parecida, mas ela diz o quê? Os atuais servidores, para ter direito a se aposentar, precisarão ter 30 anos de contribuição, a mulher, 35 anos o homem, e agora em 2019, se for aprovada a PEC em 2019, já deverá ter 56 anos a mulher e 61 anos o homem. E em 2022, precisará ter 57 anos a mulher e 62 anos o homem. E aí tem um outro detalhe ali. Hoje, o requisito para se aposentar no serviço público é 10 anos de serviço público. 20 anos de serviço público é um requisito para se aposentar para quem entrou antes de 2003, com paridade e integralidade. Mas nessa regra de transição diz que os atuais servidores, para poderem se aposentar, além de ter essas novas idades mínimas, eles precisarão ter 20 anos de serviço público. Então, os 20 anos de serviço público, que era requisito em razão do valor, passa a ser um requisito de acesso à aposentadoria, né? Esse é um detalhe importante. E daí depois, a mais a somatória de pontos, que em 2019, nesse momento, seria 86 para a mulher e 96 para o homem. Mas a partir de 2020, ele vai aumentando, como já disse o Dr. Jackson, vai aumentando 1 ponto por ano, até chegar a mulher a 100 pontos e o homem a 105 pontos. E depois, como já foi dito pelo Dr. Jackson, diz que a lei complementar dirá o que fazer depois que chegarem nesses números máximos ali. O que provavelmente será aumentar mais ainda a pontuação. Pontuação é a soma da idade e tempo de contribuição. Então, por exemplo, para uma mulher ter 100 pontos, ela precisaria ter 40 anos de contribuição e 60 de idade, por exemplo, para fechar os 100 pontos. Né? Então, isso é importante. Um homem, para ter 105 pontos, significa ter, por exemplo, 65 anos de idade e 40 anos de contribuição. É mais ou menos por aí. Outro dia alguém falou assim, então temos que rezar muito. Eu falei, quem sabe rezar, reza, mas não é suficiente. Tá? Precisa mais coisa do que isso, porque senão vai passar. E aí, dentro dessa regra de transição, tem um outro detalhe importante. Vocês, pelo que eu olho assim, a maioria de vocês entrou no serviço público antes do dia 31 de dezembro de 2003, correto, né? Então, todos vocês, por terem entrado na Previdência antes do dia 31 de dezembro de 2003, e no momento da aposentadoria tiverem, além da idade e o tempo mínimo, tiverem 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, vocês se aposentam com a integralidade da última remuneração. Vencimento base, adicional por tempo de serviço e outras verbas proporcionalmente àquelas que incidem contribuição previdenciária. Então, oi? A proporcionalidade das outras verbas que tem contribuição previdenciária. O que não tem contribuição previdenciária não vai. Na proposta, ele diz o seguinte, você pode se aposentar por essa regra de transição que o Jacques já falou, eu já falei também, que é essa regra dos pontos, né? Pode se aposentar. Mas para você ter direito à paridade e à integralidade, você precisará trabalhar até completar a nova idade mínima. Qual é? 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Eu conheço uma servidora, ela ocupa 2 cargos públicos, é profissional da saúde, e ela se aposentou num dos cargos em agosto do ano passado, com paridade e integralidade. No outro cargo, ela tem 28 anos de contribuição, mas ela já tem 55 anos de idade. Em 2021, ela completaria os 30 anos de contribuição e se aposentaria com paridade e integralidade. Pela nova regra, pela regra de pontuação, ela já precisaria em 2019 somar 86 pontos, que ela não tem, obviamente, porque ela não tem os 30 e nem tem os 56. E 2022, ela precisará ter 57 anos de idade. E, a partir de 2020, como já foi dito aqui, a cada ano aumenta 1 ponto nessa somatória de idade e tempo de contribuição. Então, o que vai acontecer? Quando chegar em 2021, que ela teria direito de se aposentar com paridade e integralidade, ela terá 30 anos de contribuição e terá 57 anos de idade. Portanto, ela somará 87 pontos. Mas em 2021, se nós considerarmos que vai aumentar 1 ponto por ano, tá? Em 2021 será 87, 2020 será 87 para a mulher, em 2021 será 88. Então ela terá 87 pontos, mas daí já é 88. Então ela vai ter que trabalhar mais um tempo para se aposentar por essa regra de transição. Mas ela vai se aposentar por essa regra de transição
tomando como base 60% da média aritmética e mais 2% a cada ano de contribuição que ela fez, e sem paridade e sem integralidade. Para ela se aposentar com paridade e integralidade, ela precisará trabalhar a nova idade mínima, que é 62. Então, essa pessoa que tinha uma expectativa de se aposentar daqui a 2 anos com paridade e integralidade, ela terá que trabalhar mais 7 anos. Porque ela tem 55, ela vai ter que fechar os 62. Então, é assim que as coisas estão colocadas. E no caso dessa servidora é mais grave ainda, porque num determinado momento eles tiveram na categoria dela um aumento de 100%, lá em 2011. Era uma gratificação que não tinha contribuição previdenciária, ela deixou de existir e foi incorporada ao vencimento base. Então, na hora de fazer a média aritmética simples, vai considerar 20 anos que ela contribuiu, vamos dizer assim, sobre 100 e 10 anos que ela contribuiu sobre 200. Conclusão, a média vai lá embaixo. Então, essa é uma questão. Outras questões que eu sei que são relevantes para vocês, principalmente com as pessoas que vocês trabalham, isso é com relação, vamos dizer assim, ao quintal de vocês. Mas com relação ao quintal de todos nós, trabalhadores, é importante vocês saberem, até pela atividade que se desenvolve, que, por exemplo, hoje um trabalhador rural, ele se aposenta, a mulher aos 55, o homem aos 60, com 15 anos de atividade rural. E a atividade rural é provada daquela forma que vocês sabem, é pela nota fiscal, é pela INCRA, é pela declaração do sindicato, é com testemunhas, todos aqueles fatores que ajudam a provar tal. Na proposta que está lá, o trabalhador rural não se aposentará mais dessa forma, pela atividade rural. Ele só se aposentará se tiver 20 anos de contribuição previdenciária, que não pode ser menor do que R$600 por ano da família. E se faltar num ano para completar os R$600, ele tem que complementar no ano seguinte. E vocês conhecem muito bem como funciona a agricultura familiar, né? A pessoa tem dinheiro quando vende a produção, e quando vende a produção ele tem que pagar o banco, ele tem que pagar a cooperativa, ele tem que pagar o armazém, ele tem que pensar na roça do próximo ano, tem que comprar roupa. Dificilmente eles conseguirão ter essa organização e essa reserva, principalmente, para pagar R$600 por ano. Então, o que significa que nós podemos estar voltando a antes de 5 de outubro de 88, quando não existia essa aposentadoria especial do trabalhador rural. Voltar a não ter aposentadoria mesmo, porque a pessoa não vai poder contribuir, né? O Diese, né, Cid, eu tenho acompanhado, e eu estava com um dado, e parece que esse dado ficou mais grave agora, de que a cada ano civil de 12 meses, os trabalhadores brasileiros ficam em média 9, menos, de 6 a 9, né, meses com carteira assinada. Então significa que não serão 40 anos para se aposentar, serão muito mais, porque as pessoas trabalham um tempo. Vocês, quem é servidor público, o mais comum é que entre e fique, né, estabilize na carreira e tal. Mas no regime geral não é comum isso, né? O comum é as pessoas ficarem pulando, né? Trabalha um tempo, é demitido, volta a trabalhar e tal. Então, e outro ataque importante que tem são as aposentadorias especiais, né? Vocês sabem que as pessoas estão expostas a agentes nocivos à saúde, eles têm direito à aposentadoria especial. No regime geral está regulamentado, no regime próprio não está, nos regimes próprios não está regulamentado, mas aplica-se subsidiariamente a lei do regime geral por força da súmula vinculante 33 do Supremo Tribunal Federal, que diz que, enquanto não houver lei para os servidores públicos com regime próprio, aplique-se a regra do regime geral. Um mineiro de carvão, por exemplo, se aposenta aos 15 anos de contribuição. Um trabalhador em um hospital se aposenta aos 25 anos de contribuição, independente de idade mínima, pois na proposta, em todas delas, são fixadas a idade mínima. Então significa o quê? Que a depender do tempo, eu conheci um mineiro de carvão lá em Criciúma, eu nunca tinha visto um mineiro de carvão aposentado. E ele se aposentou depois de 15 anos de contribuição, depois fez concurso público, foi ser servidor público. Pegando aquele mineiro de carvão, ele teria que trabalhar não 15, mas 30 anos para cumprir a nova idade mínima. E aí não precisa nem dizer que depois de 30 anos trabalhando lá no fundo de uma mina de carvão, a pessoa não vai se aposentar. Ela vai morrer sem pulmão, né? Então, assim, para inviabilizar a questão da aposentadoria especial mesmo. E aí um comentário final, que é de caráter menos técnico e mais político, mas é técnico também, que é o quê? Esse modelo de previdência que está colocado,
O objetivo dele é muito claro, que é, primeiro, que não há o tal do déficit na Previdência. Isso já foi desmontado. Tanto que vocês estão vendo agora, eles não falam tanto em déficit na Previdência. Estão falando em privilégio, não sei o quê. Porque várias entidades nacionais, como o DIESE, como a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como a Auditoria Cidadã da Dívida, como o DIAP, a ANFIP, que é a Associação dos Auditores da Receita, já demonstraram que o que é, na verdade, é uma manobra contábil, né? Há um excessivo número de isenções e imunidades, né, para vários segmentos da sociedade que não pagam a contribuição previdenciária, e eles querem que tudo seja custeado apenas com a contribuição do empregado e do empregador. Bom, por que eu estou dizendo isso? Que só o fato do Michel Temer lá atrás ter dito que a aposentadoria poderia ser aos 65 anos, a carteira de clientes nos bancos, aquela carteira lá do Itaú Prev, Brasil Prev, Santander Prev, aumentou em 19%. E agora, se passar essa reforma e de fato for efetivado o novo modelo, que é o modelo de capitalização, muitos bancos estão querendo ganhar com isso. E para finalizar, vou contar uma historinha bem curta que eu enfrentei, que para mim reflete bem isso. Assim que a PEC 287 foi para o Congresso, eu fui convidado para fazer uma palestra lá no curso de Economia da Federal. E era uma atividade organizada pelo Centro Acadêmico, era semana de estudos lá, e o Centro Acadêmico, a direção do Centro Acadêmico chegou e falou para mim, ó, a hora que você terminar de falar, vai ter um rapaz aí que vai fazer alguma pergunta tentando achar uma contradição e tal naquilo que você falou. Não tem problema, vamos lá. Assim que eu terminei de falar, realmente alguém ergueu a mão. Eu falei para mim, é esse, né? É o cara, né? E ele fez a seguinte pergunta para mim. Ele falou, será que ao invés da gente onerar a folha de pagamento com desconto no contra-cheque, com contribuição patronal para a Previdência, não seria o caso de dar umas 3 opções de investimento para esses trabalhadores e eles escolheriam uma delas e fariam a sua própria aposentadoria? Isso pode? Eu falei, pode, né? Precisa mudar a Constituição, pode. Mas não é Previdência como seguro social. Não é Previdência como pacto de solidariedade entre gerações, eu falei. E mais, eu vou dizer para você, né, para o rapaz, ele falou o quê? Eu falei, olha, e o Chile fez isso. O general Pinochet, que deu o golpe lá em 73, matou Allende e assumiu o governo no Chile, ele implantou exatamente esse modelo, que é o modelo de capitalização. E eu falei, as pessoas estão se aposentando hoje com o equivalente a 300, 400, 500 reais brasileiros. Na semana atrasada, teve uma audiência pública na Assembleia Legislativa e veio aqui o ex-ministro da Previdência, Carlos Gabas. E ele trouxe um dado que eu não tinha, que dos aposentados no Chile hoje, 79% ganha até um salário mínimo chileno, que é em torno de R$ 1.100. E desses 79%, 44% estão abaixo da linha da pobreza. E aí, o pessoal da imprensa sabe disso, que circulou recentemente, que o Chile é o país da América Latina com o maior número de suicídios de idosos. Mais de 20 casais no último tempo aí cometeram suicídio, vamos dizer assim, o casal junto, né? E então, assim, por conta o quê? Por conta desse desespero que não terá. E vários países da Europa que fizeram o modelo de capitalização estão voltando atrás, porque estão vendo que não dá. E uma coisa que ninguém tem observado, os patrões estão muito contentes, porque se vier o regime de capitalização, eles não serão obrigados a fazer a contribuição deles, porque cada trabalhador vai fazer a sua contribuição e vai gerar a sua aposentadoria. Então, nós estamos frente a um modelo, a uma proposta que extingue o modelo atual de previdência e joga lá para frente. Aí as pessoas falam assim, não, mas eu vou me aposentar, estou garantido, não sou... Bom, eu falo assim, mesmo quem tenha aposentado sofrerá consequências. A primeira delas é os 14% de contribuição previdenciária. O aposentado que ganha mais do que o teto paga contribuição previdenciária sobre o excedente. Bom, primeiro, já vai ser 14%, não é mais 11%. Segundo, pode ser que o teto, por lei complementar, né, o teto seja reduzido. E se ele for reduzido, o aposentado vai contribuir mais. E outra questão importante, doutor Jackson, é que retira da Constituição a obrigatoriedade da revisão geral anual da remuneração e joga para a lei complementar também. Vocês já estão há 3 anos sem reajuste. No caso do servidor ativo, ele ainda tem as progressões e promoções que alguns vão equilibrando.
Mas o aposentado vai para 3 anos que não tem nada, né? Não tem nada. Então, esse que é o quadro que está colocado, que me parece assim, algumas coisas nós abordamos aqui, né, doutor Jacques? Assim, é de uma riqueza de detalhes que eu falo assim, quem fez isso é alguém que entende de previdência. Porque fez com uma riqueza de detalhes a ponto de maldades, né? De retirar direitos. Eu não vejo nenhum acréscimo de direito ali, né, doutor Jacques? Eu só vejo retirada de direitos mesmo, né? Mesmo quando faz aquela alíquota progressiva, tá? Que diminui para os níveis iniciais, mas para os outros aumenta muito mais. Aumenta muito mais. Por exemplo, o servidor federal poderá chegar a 22% de contribuição previdenciária, a depender de quanto ele ganha, né? E por fim mesmo, torna-se obrigatória a criação de fundo complementar para os servidores públicos. E eu sempre falo, o fundo complementar lá na iniciativa privada é uma solução. Por quê? Porque eles só se aposentam até o teto. Então, naquilo que ganharem acima do teto, eles tentam buscar nesse fundo complementar. Embora seja de contribuição definida, e você não sabe quanto vai receber. No serviço público, a partir da hora que institui o fundo complementar, ele torna-se um problema. Porque ao você instituir o fundo complementar, você estabelece um teto no benefício. E aí, hoje não tem esse teto. Mesmo quem entrou depois de 2003 se aposenta pela média, o teto é a última remuneração. Tendo um fundo complementar, ele vai definir qual é o teto, que não precisa ser necessariamente o teto que é dos servidores federais hoje. Os servidores federais já têm um fundo complementar desde março de 2013 para cá, e o teto deles é R$ 5.839,45, que é o teto do regime geral. Mas a própria reforma diz que não poderá ser maior do que o teto do regime geral, mas pode ser menor. Pode o Estado do Paraná dizer o seguinte, não, o teto, o Paraná Previdência vai continuar pagando aposentadorias até 3 salários mínimos, por exemplo. O restante, quem quiser, vai buscar no fundo complementar. E esse modelo de capitalização, eu estava em Toledo 2 semanas atrás, e estava participando da mesma um professor da Unioeste, que era um professor de ciência política. Ele estava fazendo análise de conjuntura e ele estava falando da Previdência. E aí ele falou, ó, quando eu falei em capitalização, ele falou, vou dar um exemplo da minha casa. Ele falou, não é a minha parte, mas eu vou entrar ali para falar. Há 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, me falaram que eu devia comprar um título de capitalização, que isso ia me dar um complemento para a minha aposentadoria lá na frente. Ele falou, e eu comprei. E daí agora, esse dia eu lembrei que eu tinha tal do título. Procurei o título, achei, e fui rastreando e vi que do banco que eu comprei lá atrás, acabei chegando no Banco Itaú, um comprando o outro, fusão daqui, fusão lá. E eu fui no Itaú para saber qual era a bolada que eu tinha que receber. Aí eu cheguei lá no banco e eles me disseram assim, não, você não tem nada que receber. Aliás, tem umas parcelas que você não pagou que você está devendo para o banco, né? Então é mais ou menos, essa é a lógica de mercado. É claro que o título de capitalização não é exatamente a capitalização previdenciária, mas é um tipo que o banco, você vai estar sujeito ao mercado, né? Por exemplo, o Pactual, o Banco Brasileiro, B Pactual, é isso, né? Ele é um dos que tem previdência lá no Chile. Provavelmente vários bancos americanos, europeus, estão de olho aqui no Brasil para pegar essa fatia importante do mercado. Então, é isso. Obrigado. Rudimar, na sua fala eu não vi nenhuma referência à assistência. Então, me parece que isso aí vai acabar, não é? As faixas de contribuição, que para alguns vai reduzir e para outros vai aumentar, é incidida só para a Previdência Geral ou também para servidores públicos? Outra questão, quem entrou antes de 2003 e não tem direito adquirido, se enquadra numa regra. E quem entrou antes de 2003 e hoje tem direito adquirido se aposentar, é outra regra. Bom dia. A minha dúvida é em relação ao segundo benefício na questão de acumulação de aposentadoria e pensão, se esse limite dos 80, 60, 40, 20, que chega nos 2 salários, se ele obedece só em relação à mesma fonte pagadora, ou seja, aposentadoria e pensão com vínculo no Estado, ou se a proposta é para, independente de ser pago pela iniciativa privada, pelo governo federal ou algum governo municipal, eventualmente.
E essa unificação das alíquotas do regime geral da Previdência, essas faixas ao que me referi, ela é destinada aos trabalhadores da iniciativa privada. Tá? Então, só para... Eu vou tomar a liberdade para estabelecer um quadro. Hoje, um salário de R$ 1.751,81, a alíquota é 8%. Como irá ficar na proposta? Até um salário mínimo, 7,5%. Então, aí teve uma redução. A outra faixa, de R$ 1.751,81 a R$ 2.919,72, é 9%. Vai ficar 8,25% na proposta. E aí, de 2.919 até 5.839, que é o teto, 11%, e como fica, vai variar entre 9,5% e 11,68%. E com relação à expectativa de vida, tem uma outra questão importante na reforma aí, que tem um gatilho, né? Que ele diz que hoje a idade é 60 para professor e professora, para trabalhadora e trabalhador rural, 62 anos para a mulher, seja do regime geral, seja do regime próprio, e 65 anos para o homem, seja do regime geral, seja do regime próprio. Mas tem um artigo lá que diz que toda vez que o IBGE apurar o aumento da expectativa de vida em um ano, aumentará um ano essa idade mínima. Então, muitos, eu sempre falo, eu tenho duas filhas, uma de 27 e outra de 30 anos, né? Essas meninas, quando chegarem lá no momento de se aposentar, não será mais 65 e 62, será bem mais do que isso. É assim, na verdade, o que é o tripé é o sistema de seguridade, que abrange a previdência, a assistência e a saúde. Né? A saúde e a assistência desvinculada de contribuição específica, como falou o Dr. Jackson, e a previdência que é vinculada a uma contribuição. Eles não acabam o sistema de assistência, mas eles mexem no sistema de assistência, principalmente no benefício de prestação continuada, do idoso principalmente. Então hoje o Estatuto do Idoso diz que aquele idoso que não tem a renda, ele terá direito a um benefício de prestação continuada de um salário mínimo, a partir da hora que se tornar idoso. Na proposta da PEC, ele diz o seguinte: o idoso, até completar 70 anos, vai ganhar R$ 400 por mês. E depois dos 70 anos, ele vai ganhar um salário mínimo. Se ele não morreu de miséria. Ah, não, e tem uma outra coisa, ele tem que provar a miserabilidade, ele tem que provar que é miserável. E o que é ser miserável no texto que está ali da emenda? A emenda diz que não pode ter patrimônio maior que R$ 98 mil. Não pode, uma casa e um terreno, mesmo numa ocupação, vale mais do que isso. Então, para a pessoa ter direito a esse benefício de prestação continuada, alguém falou outro dia, tem que dilapidar o patrimônio. Né? Tem que dilapidar o patrimônio, não pode ter nenhum patrimônio maior que 98 mil para receber esse benefício. Então, essa é uma questão. E eu falo que você tem que identificar pontos que unifique. E eu acho que esse é um ponto que unifica, Clóvis. Unifica o conjunto do funcionalismo, por quê? Porque hoje nós temos uma regra de transição, para quem entrou até o dia 31 de dezembro de 2003, que diz o quê? Que terá, se tiver os 30 anos, se pegar o exemplo teu, se tiver 35 anos de idade, tiver 35 de contribuição, tiver 60 de idade, que são os requisitos mínimos, tiver 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, você se aposenta com a integralidade e com a paridade, que é o mesmo tratamento dado ao servidor ativo ser extensivo ao aposentado. Então, quem completou esses requisitos, hoje, pela regra atual, mesmo quem não adquiriu o direito ainda, poderá adquirir nessas condições. Não, calma lá. Não, é assim, é que a regra daí nós estamos falando de uma outra regra. Nós estamos falando da regra do artigo 3º da emenda 47, que diz que quem entrou antes de 98 e no momento da aposentadoria tenha 25 anos de serviço público, 15 na carreira e 5 no cargo, a cada ano que passar do tempo mínimo de contribuição, diminuiu na idade. Então, se você completou 36 anos, você não precisa ter 60, você vai ter 59. Vai ter 59. E nesse caso também, se você tiver 20 anos de serviço público, 10 na carreira e 5 no cargo, você vai ter, porque você tem que ter 25, tem 20, você tem que ter 15, tem 10. Né? Você terá direito à aposentadoria com paridade e integralidade. Bom, hoje é assim.
Se aprovar a reforma da Previdência, para aquele que já completou todos os requisitos, ele tem direito adquirido. Então, ele poderá se aposentar com paridade e integralidade. Aquele que estiver faltando um dia, estiver faltando 15 minutos, ele entra na nova regra. E daí diz o seguinte, mesmo você tendo entrado antes de 2003, mesmo tendo 20 anos de serviço público, mesmo tendo 10 na carreira e mesmo tendo 5 no cargo, você só terá direito à paridade e integralidade se você trabalhar a nova idade mínima, que no caso da mulher é 62, do homem é 65. Se você não trabalhar a nova idade mínima, você vai se aposentar pela nova regra. Qual que é a regra? Média aritmética média aritmética de todo o período, e daí aplica a nova fórmula. Em todas as regras de transição, eles falam assim, ressalvados, pode pegar lá, ressalvado, aposentadoria e tal. A nova idade mínima. E daí qual que é a nova regra? É essa que eu falei, a primeira coisa que eu falei hoje aqui. É 60% da média, mais 2% naquilo que exceder 20 anos de contribuição. Se você tiver 35 anos, você terá, então, uma aposentadoria de 90% da média, mas sem paridade com o servidor ativo. Então, e além disso, eu acho que eu consegui ser claro. Tipo assim, entrou antes de 2003, você completou todos os requisitos para ter direito à paridade e integralidade, né? Mesmo vindo da reforma, está garantido. Pode acontecer que ele entrou antes de 2003, tenha direito adquirido a se aposentar, porque tem 30 e 55 a mulher e tem 10 anos de serviço público, 5 no cargo, tem direito de se aposentar. Mas pode não ter direito à paridade e integralidade, porque não tem os 20 anos de serviço público. E esse vai entrar na nova regra. De qualquer forma, vai entrar na nova regra. Agora, o que vamos pensar o seguinte, vai entrar na nova regra, qual nova regra? É essa regra que pode ser de duas formas. Ele nunca atingir os 20 anos, 10 e 5, e daí se aposentar pela média e tal, do jeito que eu falei lá, ou ele tendo os 20, os 10, os 5, mas ele, para ter direito à paridade e integralidade, ele precisará trabalhar até a nova idade mínima. Aquele exemplo que eu usei daquela servidora, ela iria trabalhar mais 2 anos para se aposentar. Hoje ela já tem os requisitos para paridade e integralidade. Faltam 2 anos apenas para ela ter direito a se aposentar com os 30 anos. Ela terá que trabalhar 7 anos ao invés de 2, porque ela terá que trabalhar até os 62, porque ela só tem 55 hoje. Então esse é o quadro. E daí a doutora Patrícia, né? Patrícia, então o que acontece? Salvo outros entendimentos aí, mas da leitura que a gente faz da PEC eu assisti toda a entrevista lá dos técnicos eu ia falar Paraná Previdência, do INSS, né? Eu assisti a entrevista deles, então várias coisas que às vezes estão meio confusas, eles foram esclarecendo. E essa foi aliás, tem uma questão interessante, porque o doutor falou da progressividade das alíquotas, né? Aí um repórter fez a pergunta seguinte, falou, olha, vocês sabem que no Estado era a história do 10 e do 14, né? Que todos os sindicatos entraram na justiça e ganharam, dizendo que o Supremo entendendo que não pode haver progressividade na contribuição previdenciária, que ela é inconstitucional. E daí alguém fez essa pergunta, falou, olha, o Supremo tem dito que é inconstitucional a progressividade da alíquota. Ele falou, é verdade, hoje é inconstitucional. Mas nós estamos colocando na Constituição. Então daí não vai ser mais inconstitucional. Então uma série de coisinhas assim que esse governo tem feito, por exemplo lá na MP 871, que mexeu no regime geral da Previdência já, várias coisas que o Supremo vinha caminhando numa jurisprudência, o que eles fizeram? Eles colocaram diferente na lei, porque daí a lei vai prevalecer sobre a jurisprudência, né? Então estão fazendo isso. Então, da leitura que eu fiz e do entendimento dos próprios técnicos, não é em relação à mesma fonte pagadora. Pode ser 2 fontes distintas, tá? Pode ser 2 fontes distintas, pode ter... eu tenho uma amiga aí que ela é pensionista, conhecida, ela é pensionista, e ela está bastante preocupada. Por quê? Porque hoje ela é pensionista no regime geral. Hoje ela tem uma pensão de aproximadamente 4 salários mínimos e ela adquire o direito de se aposentar daqui a 4 anos. O que vai acontecer com ela? Hoje ela tem a renda de uma pensão de aproximadamente 4 salários mínimos e uma aposentadoria que vai girar em torno de R$7 mil. Se passar a reforma da Previdência e ela quiser se aposentar, ela vai se aposentar com a aposentadoria talvez de 7, porque talvez não, porque daí vai ter que submeter às novas regras de média e tal, mas a pensão dela será de máximo 2 salários mínimos. Então é isso, e ela é vinculada a um regime próprio e a pensão é do regime geral. Então abrange tudo. O que ressalva só, e que isso é importante, ressalva é que aqueles trabalhadores, aqueles servidores que podem acumular 2 cargos públicos,
que é o caso dos professores e profissionais de saúde com profissão regulamentada, isso a PEC ressalva, eles poderão continuar tendo 2 aposentadorias. E até uma terceira se eles trabalharem na iniciativa privada e contribuir lá para o INSS. Então esse é o quadro, né? A auxiliadora falou em resumo. Na verdade, o que nós fizemos aqui foi mesmo um resumo, né, Jacques? Porque uma síntese, porque tem várias coisas que a gente poderia... Por exemplo, tem um artigo, o segundo artigo, ele fala na readaptação do servidor público. Tá, só que legal, agora vai ter readaptação. Mas não, é porque antes de ter uma aposentadoria por invalidez, deverá se tentar todos os meios de readaptação para só depois aposentar por incapacidade, que é o novo nome que estão recebendo. E a outra questão com relação à invalidez, que hoje nós chamamos de invalidez, espaço dá o nome de aposentadoria por incapacidade, é que hoje vocês, no regime geral, sempre ela é a integralidade da média, não importa a causa da invalidez. No caso de vocês que são servidores com regime... eu queria fazer uma ressalva. A gente fala servidor público e iniciativa privada. Mas nós precisamos lembrar que 3.500 municípios não têm regime próprio de previdência. Eles estão no regime geral. Então, embora eles sejam servidores estatutários, eles se submetem a todas as regras do regime geral da previdência. Para mim é uma distorção, mas isso é o que está colocado hoje. Por exemplo, aposentadoria por invalidez. Hoje vocês, servidores públicos com regime próprio, você pode ter uma aposentadoria integral ou proporcional, a depender da causa da invalidez. Se a invalidez for em razão de acidente de trabalho, doença grave e incurável, e a lista das doenças graves e incuráveis estão lá na Lei 12.398, ela tem uma lista de doenças que dá direito à aposentadoria integral. Para quem entrou antes de 2003, só para deixar claro, tudo é para quem entrou antes de 2003, para quem entrou depois de 2003 é tudo média já. Não tem mais paridade, não tem mais integralidade, é média, né? E eles fazem o que? Eles alteram dizendo que a aposentadoria será, por invalidez, somente será integral em caso de acidente de trabalho. Todos os outros casos ela será, nem será proporcional mais. Ela será a nova regra, de 60% mais 2% a cada ano, além dos 20 anos. E se por acaso a pessoa não tiver os 20 anos, aí sim ela será proporcional ao tempo que ela contribuiu. Então, portanto, poderá ser menor do que os 60% da média aritmética. Se você tem direito de se aposentar por alguma regra, essa regra não vai tirar de você. Eles não vão te obrigar a aposentar. Vamos supor que você tenha 60 anos de idade e tenha 10 anos de serviço público. Você tem direito adquirido a se aposentar por idade. Então, você não vai ser compulsoriamente colocada para se aposentar pela nova regra. Por essa regra, você vai poder se aposentar. Bom, se você não tem direito de se aposentar pela regra do tempo de contribuição, você não tem o que fazer, a não ser aumentar as fileiras aí contra a reforma da Previdência, porque você não tem direito adquirido aí. Então, esse raciocínio que você fez, eu não consigo fazer. Por quê? Porque esse é um raciocínio... Não, mas assim, se ela tem direito de se aposentar... Vamos dizer, quem teria direito de se aposentar com 95% é só por idade. Porque a aposentadoria proporcional não existe mais desde o dia 31 de dezembro de 2003. Existem algumas aposentadorias que são calculadas proporcionalmente, que é o caso da invalidez, da idade e tal. Então, não existe essa possibilidade. Isso aconteceu muito em 98 e 2003, principalmente com professores universitários, que daí existia ainda a aposentadoria proporcional, e eles correram se aposentar com medo de perder essa, e assim, eu não vou conseguir... Então, não existe isso. Se você tem direito, esse direito que está adquirido, você aposenta se quiser. Se você não quiser, você não se aposenta. Pode ser que você não adquira o direito de se aposentar pela outra regra da integralidade. Mas esse direito, e daí é outra história, daí você não tem direito adquirido agora. Agora, esse direito que você está dizendo que tem, a pessoa já trabalhou tantos anos que dá direito de se aposentar 95%, por exemplo, esse caso a pessoa vai continuar tendo esse direito e vai poder se aposentar com esse direito. Então, essa é a questão. Então, eu sempre falo assim, quem tem direito adquirido a se aposentar, ele se aposenta ou não a depender da conveniência e do projeto de vida. Eu sempre conto uma história assim, eu atendi uma professora uma vez que ela queria se aposentar, e ela queria se aposentar pela regra do pedágio, lá que permite se aposentar aos 48 anos a mulher e 53 anos o homem. Mas desde 2003 para cá, praticamente ninguém mais consegue se aposentar, por conta que ela é lá de 98. Mas se conseguisse se aposentar, ela teria direito a uma aposentadoria pela média, sem paridade com o servidor ativo, e a cada ano que ela antecipa da idade mínima, ela perde 5%. Então, uma mulher que se aposenta aos 48 anos, por aquela regra lá da emenda 20, ela perderia 35%. Depois de feita a média, perderia ainda 35%.
E daí eu atendendo uma professora e ela querendo que eu dissesse se ela se aposentava ou não. Eu normalmente não digo. Eu falo assim, ó, é uma questão que... Eu falei, ó, se você vai se aposentar, se você tiver um motivo relevante para se aposentar. Ela falou, eu tenho um motivo relevante. Eu falei, qual motivo relevante? Ela falou, olha, eu estou namorando um francês, ele quer casar comigo e quer que eu vá embora para a França, e tem que ser agora. Eu falei, olha, eu vou dizer o seguinte, professor, eu acho que esse é um motivo muito relevante, eu no seu lugar talvez fizesse o mesmo, mas eu só quero fazer uma ressalva, que a aposentadoria é para a vida inteira.